Olá, amigos. Olá, irmãos. Estejamos em paz e mantendo a paz naqueles lugares onde estivermos. Que assim seja. As pessoas que seguem crenças julgam que Deus se parece com elas, tem forma humana e está junto delas, cumprindo, atendendo a todas os seus desejos, pedidos e até caprichos. Mas será que é assim mesmo? Deus está perto de nós? As crenças todas estão baseadas, estão desenvolvidas, documentadas e instituídas pelos homens, normalmente aqueles que as lideram, com base no seguinte: nas práticas de cultos e ritos que aqueles homens primitivos, desde a pré-história, realizavam, em sinal de reverência, respeito, no intuito de agradar, acalmar e pacificar aquelas forças poderosas desconhecidas que eles temiam, apresentando-lhes nesses rituais, nos rituais que faziam, oferecendo ofertas, né? Oferecendo a essas entidades, a essas forças, uma parte daquilo que eles obtinham com o próprio trabalho. Ofereciam também até o sangue do sacrifício de vidas. Outra coisa em que se baseiam as crenças religiosas é a interpretação dos seus líderes quanto ao significado e o sentido de mensagens de profetas e o ensino de emissários divinos, narradas e contidas em escritos, né, considerados sagrados, e até assumidos como sendo a palavra do poder supremo. Também as crenças estão baseadas nas imposições de dogmas, ritos, procedimentos, mandamentos, símbolos, sinais, templos, encenações, etc., que os homens criam, as lideranças dessas crenças criam e exigem que os seguidores, com muita fé, acatem, respeitem, acreditem e cumpram, pois se assim não procederem com fé, é porque não têm fé. E então, por isso, serão castigados pela entidade suprema. As crenças religiosas em vigor nesse nosso tempo são, na verdade, uma mescla dessas três fundamentações a que acabamos de nos referir. É muito importante notar que os ritos, procedimentos, sinais, mandamentos, simbolismos, encenações, etc., que os homens líderes das crenças estabeleceram como obrigações que os seguidores devem cumprir com fé, indo aos templos, têm todos caráter meramente material, sem nada a ver com aquela necessária reforma íntima dos seguidores, de forma que eles passem a conviver social, moral e amorosamente em harmonia com o semelhante. Essas práticas têm se mostrado inócuas, essas práticas religiosas, quanto à consecução dos objetivos que conduzem ao amor ao próximo, ao futuro ao futuro de bem-aventuranças que é possível aos homens, aos adeptos, chegarem, conseguirem. Mas continuam sendo repetidos esses códigos,
sem nada de efetivo terem conseguido ou conseguirem, a não ser levar os adeptos a se apresentarem com duas caras, uma no templo e outra no convívio com os demais seres. No fundo, tais agregados de origem humana, ao cerne da mensagem divina simples e suficiente, distraem as pessoas quanto ao que efetivamente precisam para procederem com os outros como querem que procedam com elas. Que ajudem aos necessitados, que perdoem e verdadeiramente amem a Deus. Observe-se ainda que algumas crenças admitem seguidores cultuando e devotando fé a múltiplas entidades, o que é próprio do politeísmo, como também convivendo com misticismo, superstição, o sobrenatural e mistérios, como as primitivas crenças religiosas dos homens. Várias das interpretações, definições e afirmativas que as crenças impõem aos seguidores não satisfazem a verdade, não correspondem à verdade, nem à lógica, nem à razão, nem ao bom senso. Contrariam a ciência humana e não condizem com o crescente aumento de conhecimento acarretado pelo natural progresso humano, que é conforme a lei divina. A fé que as crenças impõem que os seguidores tenham leva a esses seguidores a acreditar piamente no que lhes é afirmado, porque assim eles escaparão dos severos castigos de Deus com que a crença os ameaça, e também serão atendidos por Deus em seus desejos e pedidos. Em geral, como as pessoas que têm comportamento comodista, preferem receber pronto o que terem que fazer. Não se dão ao trabalho nem de questionar e procurar esclarecer dúvidas que lhes surjam em termos de crença. Ficam com medo de fazer isso. Deixam para lá, então, o que demanda esforço ou trabalho. O que demande, esforço ou trabalho. Da boca para fora, afirmam ter fé, conforme a crença exige que eles tenham. Creem que Deus se parece com elas. Já falamos isso, Já que a crença lhes diz que foram criados à sua imagem e semelhança. Como Deus é onipresente, eles entendem que Ele está próximo delas e que assim podem a Ele dirigir vontades, intenções, pedidos e o que desejarem, certos de que serão atendidos e até será feito como elas querem que seja. Nessa hora, eles se esquecem do que dizem ao orar o Pai Nosso. Seja feita a vossa vontade. Para confirmar ser assim, que é assim, basta avaliar os conteúdos de algumas mensagens postadas nas mídias sociais. Vamos refletir. Deus é a inteligência suprema, a causa primária de tudo. É imaterial, é soberanamente justo e bom. É onipresente, único, infalível, perfeito e inigualável. Então nós não podemos ter sido criados à sua imagem e semelhança, porque se assim tivesse sido, não desobedeceríamos, não cometeríamos erros já que, semelhantemente a Ele, seríamos perfeitos. O que sabemos não ser o nosso caso, Porque ainda cultivamos egoísmo, orgulho, ódio, que são
defeitos que nos tornam imperfeitos. Não praticamos a verdadeira caridade. Gostamos de ajudar os outros, fazer caridade, mas gostamos de evidenciá-la, né? Divulgá-la, fazer alarde delas. Então, temos muito mais, inumeráveis mazelas. Portanto, não somos iguais a Deus, nem semelhantes, né? Semelhantes ou iguais. Sabemos que temos fluidos e vibrações, vivemos em meio a isso. Quando não somos perfeitos, nossos fluidos e emanações vibratórias não são perfeitas. Então, como Deus é perfeito, não podemos nos ligar a Ele pela lei dos fluidos. Os semelhantes se atraem, os diferentes se repelem. Fomos nós, sim, todos criados simples e ignorantes, do mesmo modo que todas as criaturas de Deus, com o compromisso ou a natural necessidade de evolução, de progresso, de aperfeiçoamento. Tudo isso conquistado com o nosso empenho e trabalho próprio, né? Somos nós que temos que fazer. Assim teremos conquistado, ou assim conquistaremos, méritos, né? Como já temos conquistado o instinto, consciência, inteligência, até o livre-arbítrio já nos é concedido, porque conquistamos com o nosso progresso, nossa evolução. Falta-nos total sabedoria, liberdade e a autonomia de ação. Ainda estamos presos ao que nos mandam, ao que exigem de nós. Progredindo, nos aperfeiçoando, tornar-nos-emos espíritos puros. E só assim, né, essa condição de pureza, de espíritos puros, livres de todas as mazelas e malefícios que podemos causar, não causaríamos mais porque estaríamos purificados, espiritualizados totalmente, é que chegaremos e poderemos estar próximos a Deus. Ele é inigualável. Então estaremos no máximo próximos a Ele, ouvindo dele, recebendo dele desígnios, né? que Ele quer que cumpramos. Não temos, portanto, ainda a condição de Deus estar postado a nosso lado, à nossa disposição, e muito menos como um mero atendente de nossos caprichos, né? Além de vontades e desejos e pedidos que façamos. Por concessão divina, temos a nosso lado, aí sim, quando necessário, espíritos mais adiantados que nós, que atuam como nossos guardiões, nos protegendo, ajudando e orientando para a prática do bem e do amor ao próximo. E a quem podemos pedir em prece, nos dirigir a Ele em pensamento, sabendo que, porém, que eles jamais farão aquilo que é nosso dever fazer, por causa do respeito que cada um mais elevado tem do nosso livre-arbítrio. É nossa liberdade fazer. Então, eles não fazem o que temos que fazer. Lembremos-nos da frase de Jesus, da orientação de Jesus. Ajuda-te, que o céu te ajudará. Temos, por concessão divina, então, esses emissários à nossa volta. Não integralmente, mas quando precisamos, a nos intuir, nos dar bons pensamentos, boas ideias,
e se contentar quando os atendemos. Quando não os atendemos após a insistência deles, eles se afastam tanto de nós, né? Mas é uma concessão divina essa, junto de nós. Uma coisa, usar o livre-arbítrio, que já conseguimos, essa caminhada evolutiva nossa, não é só fazer o que queremos. Aliás, Paulo já disse que tudo podemos, mas nem tudo nos é lícito, né? Então nós temos que usufruir dessa liberdade, do livre-arbítrio, que o livre-arbítrio nos permite, mas com responsabilidade, sendo responsáveis por tudo aquilo que resulta do que fazemos. Vale também, amigos e irmãos, sabermos: Deus tem nos espíritos puros, esses sim, próximos dele, entidades a que incumbe de realizar seus sábios desígnios como co-criadores pelo universo inteiro. Isso se repete com os co-criadores que ele designa, né? A quem ele designa a missão. Esses co-criadores, no cumprimento das missões divinas, também utilizam espíritos evoluídos, porém abaixo deles, que os respeitam, os acatam, como colaboradores no cumprimento dos desígnios e missões que Deus atribui a eles, aos superiores co-criadores. Jesus, por exemplo, é um desses co-criadores de Deus. Foi incumbido de criar a Terra, cuidar da sua evolução e ensinar aos seus habitantes como conquistar as bem-aventuranças futuras, chegar à felicidade. Outra coisa, a justiça máxima é a justiça de Deus, máxima, não tem outra igual a ela. É infalível e incorruptível. Não falha. Não aceita propinas, por exemplo. É incorruptível. Então, por ela, não cabe que sejamos atendidos no que queremos, por hora, né? Sem que tenhamos o mérito. Pois ainda não somos aquela criatura, não somos flor que se cheire, né? Como diz o vulgo. Ainda não conseguimos nos livrar do egoísmo, do orgulho, da mágoa. Pensamos em vingança e praticamos a vingança. Temos ódio. Não praticamos integralmente, nem verdadeiramente, a caridade, que é necessária. Como prova, como comprovação do nosso amor ao próximo. Graças à perfeita justiça divina, temos um consolo. Não poderemos jamais ser culpados ou responsabilizados por pecado ou crime que não tenhamos cometido. As crenças costumam falar disso. Quando em prece, do mesmo modo, não falamos diretamente com Deus. Nossas preces são sempre ouvidas, mas pela espiritualidade que está a meio caminho de nós e Deus. Essa sim se encarrega de avaliar os méritos que temos para definir como seremos atendidos. Sempre seremos atendidos de uma forma ou de outra. Mas por essas entidades intermediárias entre nós e Deus. Só com o justo direito, devido ao mérito que nós obtivermos, com o nosso próprio esforço, envolvimento, empenho, compreensão e efetiva prática do ensino de Jesus, não infringindo nenhuma das leis de Deus,
cumprindo-as e seguindo o que nos intui o nosso espírito guardião, conseguiremos alcançar a proximidade de Deus e até nos incumbirmos de realizarmos seus desígnios quando devidamente purificados de nossas mazelas negativas. É urgente para todos nós pararmos de aceitar informações inverídicas, ameaças de castigo, por esse mesmo Deus que as crenças religiosas afirmam ser sumamente justo e misericordioso, e que, portanto, não aplica castigos, não quer que nos percamos, né? Mas sim oferece-nos repetidas oportunidades para que corrijamos os erros que cometemos e aprendamos a não os cometer de novo, assim evoluindo e nos aperfeiçoando, nos purificando, realizando o compromisso que temos desde nossa criação, desde que fomos criados. Conhecendo a verdade que nos tem sido ocultada pelas crenças, essa verdade nos libertará de temores, de mentiras, de crendices e superstições que atrasam nossa caminhada de progresso. Caros irmãos, amigos, reflitamos bastante sobre isso. Essas nossas palavras parecem coisa de ateu, mas são a realidade da verdade conhecida. A verdade que foi nos trazida por espíritos superiores, sob o comando do próprio Jesus, numa doutrina que é consolo e esclarecimento para todos nós, o Espiritismo. Estejamos em paz, continuemos em paz, levemos a paz àqueles com quem estivermos. Que assim seja.